Vamos passar a palavra ao senhor Jorge Venâncio, ele que é o coordenador da CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e seguramente a sua contribuição vai jogar luzes aqui para este assunto tão grave que estamos debatendo neste momento na nossa audiência pública aqui na Comissão de Seguridade da Câmara. Doutor Jorge, a palavra é sua. Bom dia, deputado Henrique Fontana, bom dia aos demais colegas da mesa, bom dia aos demais parlamentares e bom dia aos ouvintes também, aos ouvintes. Eu queria que fosse colocada aí a apresentação que nós trouxemos, por favor. Eu queria iniciar dizendo o seguinte, quer dizer, nosso problema não é fundamentalmente com a substância. Existe toda uma teoria que precisa ser checada e testada, né? Existem, inclusive, 2 outras pesquisas que estão sendo feitas no Brasil com essa substância e que nós não temos queixas em relação a ela, porque, aparentemente, o nível de eventos adversos está sendo extremamente reduzido e as pesquisas estão sendo conduzidas dentro dos marcos em que foram aprovadas, né? O problema dessa pesquisa, especificamente, é que ela foi aprovado uma determinada coisa e foi feito muitas coisas muito diferentes do que foi aprovado, né? A apreciação desse projeto inicial foi feito para um centro de pesquisa em Brasília, como nós vamos procurar demonstrar em seguida, e foi levado irregularmente tanto para o Amazonas quanto para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc., e com um conjunto de problemas extremamente graves, que levaram a CONEP a decidir por fazer uma representação ao Ministério Público Federal, que foi aprovada na nossa reunião de 1º de setembro e foi protocolada no dia 3 de setembro, né? E eu queria apresentar aqui os pontos centrais dessa representação, em primeiro lugar. Podem passar aí o próximo slide. Quer dizer, em primeiro lugar, quer dizer, o pesquisador relatou inicialmente 170 óbitos, depois aumentou para 178 e finalmente falou em 200 óbitos. 200 óbitos numa pesquisa é uma coisa inédita, nós nunca vimos nada parecido, né? Para os senhores terem ideia, quer dizer, um estudo que é um estudo emblemático, que gerou o surgimento do sistema de proteção dos participantes de pesquisa, inclusive nos Estados Unidos, que foi o estudo de Tuskegee, que é uma cidade do Alabama, em que era feita uma pesquisa com a população negra e infectada por sífilis, né? E em que não se fez o tratamento das pessoas com sífilis, mesmo depois do surgimento da penicilina, em 1947. Mas foi um estudo de coorte, de longa duração, durou 40 anos, gerou um grande escândalo no New York Times, uma comissão do Senado que preparou o relatório Belmont, que gerou o surgimento do sistema de regulação ética nos Estados Unidos, e um pedido oficial de desculpa da Casa Branca em 1997. Né? Mas esse estudo de 40 anos, nele houve 120 e poucos óbitos, né? Em 40 anos. Aqui nós tivemos 200 óbitos em 40 dias. Quer dizer, então, nos parece uma coisa extremamente grave que precisaria de uma apuração rigorosa, né? Muito bem. Nós solicitamos ao pesquisador uma descrição em que condições esses óbitos tinham sido dados, ou os prontuários, ou pelo menos uma descrição detalhada em que condições cada um desses óbitos ocorreu, né? Ele se recusou a fazer isso e, em um determinado momento, podem passar o próximo, intermediário, quando ele falava ainda em 170 óbitos, ele falou que os óbitos teriam todos ocorrido, ele deu uma lista de nomes em código com a causa-morte, né? E em que aparecia todos os óbitos por insuficiência renal ou insuficiência hepática. O que é muito estranho, porque a pesquisa aprovada não comportava os pacientes em estado muito grave, né? Quer dizer, e as mortes por insuficiência hepática ou insuficiência renal acontecem, na grande maioria das vezes, em casos muito graves de CONEP, de Covid, né? Então, é uma coisa que não tem
lógica isso, quer dizer, uma informação que não dá para ter confiança nela, principalmente quando não é trazido os detalhes das circunstâncias em que isso ocorreu, né? Então, muito bem, vamos passar ao próximo para ver aqui as outras irregularidades, quer dizer, nós pedimos isso, uma análise crítica, porque ele alegou que os óbitos eram não relacionados à droga de intervenção, o que não ficou comprovado minimamente, não existiam dados para isso. Além do que, quer dizer, repare, nós tivemos um estudo com falhas metodológicas graves, em que houve 200 óbitos. Se essas falhas metodológicas evitarem que se tenha conclusões científicas importantes nesse estudo, os 200 óbitos não teriam nenhuma justificativa. Mas tem uma segunda hipótese. Digamos que o que o pesquisador está falando seja verdadeiro, que a substância tem efetivamente um resultado muito positivo, porque ele alega que 90% dos óbitos ocorreram no grupo placebo. Ele teria obrigação de suspender a pesquisa e transferir os participantes do grupo placebo para o grupo da substância que estava sendo testada. Não tinha nenhum sentido ele ficar assistindo mais de 140 óbitos no grupo placebo, como ele declara que aconteceram, sem tomar providências que evitassem esses óbitos. Porque se a substância é muito boa, não tinha nenhum sentido continuar testando depois que ficou evidente a melhor desempenho, segundo ele, do grupo da substância testada em relação ao grupo placebo. São mais de 140 óbitos sem explicação, mesmo nessa segunda hipótese. Portanto, tanto num caso quanto no outro, há falhas graves metodológicas na pesquisa. Próximo. Muito bem. Uma das questões chaves numa pesquisa científica de medicamento é que é necessário fazer um acompanhamento detalhado, dose por dose, do que é aplicado em cada participante. Então, é necessário ter a prescrição do médico, a dispensação da farmácia e a aplicação da enfermagem documentada, né? Porque muitas vezes a intenção é uma coisa, mas o que é aplicado na prática existem falhas, erros, etc. Isso foi solicitado a ele, né? Ou seja, tanto do grupo da substância quanto do grupo placebo nesses hospitais do Amazonas. Ele se recusou a fornecer, né? Mandou, no máximo, uma afirmação vaga dizendo que tinha uma tabela completa desses dados, etc., mas não mandou nem os documentos, nem a tabela, né? Ou seja, nós não temos nenhuma segurança do que foi efetivamente aplicado aos participantes, tanto do grupo da proxalutamida quanto do grupo placebo. Outro ponto que também é bastante importante é que toda pesquisa tem de ter um comitê independente de monitoramento de dados e de segurança e que tem poder, inclusive, de suspender a pesquisa. No caso, os dados do comitê que ele nos enviou eram todos assinados por uma pessoa que trabalha para o laboratório Applied Biology. Ele se recusou a fornecer o nome dos demais membros do comitê independente, o que é uma coisa muito estranha, porque pareceres de comitê independente geralmente são assinados por todos os membros, não apenas pelo coordenador do comitê, mas nós não sabemos até agora os demais membros do comitê, e um comitê chefiado por uma pessoa ligada ao laboratório que tem interesse direto na pesquisa também é uma coisa que não tem credibilidade. E o comportamento desse comitê foi muito estranho, porque em momento algum ele recomendou, nos documentos que nos foram encaminhados, a suspensão da pesquisa e a quebra do cegamento, ou seja, revelar quem estava num grupo e quem estava no outro, até para poder chegar à conclusão que a quantidade de óbitos num grupo era muito maior que a da outra, como o pesquisador anunciou já na entrevista que deu em março. Então nós perguntamos, inclusive, em que momento foi feito essa quebra do cegamento e autorizado por quem? Foi uma decisão do comitê independente? Foi uma decisão do próprio pesquisador? Essa resposta não foi dada também. Então, nós não sabemos o momento em que houve a quebra do cegamento. A rigor, não temos certeza nem se houve cegamento efetivamente, que era uma questão metodológica fundamental, que quando se faz uma pesquisa sem cegamento,
existe um viés muito forte, porque tanto o paciente que recebeu a substância que está sendo testada, quanto o médico que está tratando o paciente que recebeu a substância que está sendo testada, tendem a tratar melhor quem está no grupo da substância do que o do grupo placebo, né? E o paciente tende a se sentir mais esperança, etc. Isso tem influência no resultado da pesquisa e, exatamente por causa disso, a recomendação é que a pesquisa seja sempre feita com cegamento entre os dois grupos, né? Exatamente para evitar esse viés psicológico que pode ocorrer na pesquisa científica. Essa garantia do cegamento, não temos nenhuma evidência de que efetivamente tenha acontecido. O pesquisador anunciou o resultado de 90% de óbitos no grupo placebo, sem explicar em momento algum como ele soube disso, né? É uma afirmação também que não temos segurança. Bom, a alegação do pesquisador está sendo de que a autorização da CONEP, feita em janeiro, seria uma autorização nacional que ele poderia fazer a pesquisa em qualquer lugar do país. Isso não tem a menor base, porque existe uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é o que orienta o trabalho da CONEP. A CONEP é uma entidade vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, em que essa resolução 346 de 2005, já uma resolução antiga, que regulamenta exatamente os estudos multicêntricos, né? E eles têm que ser, o conjunto dos centros de pesquisa tem que ser cadastrados, né, com declaração de qual é o pesquisador responsável, com o Comitê de Ética em Pesquisa que vai acompanhar o trabalho daquele centro de pesquisa. Então, isso tem que ser feito através do centro coordenador, né? E eu queria demonstrar aqui, primeiro, que quando o pesquisador aprovou a pesquisa inicial lá em janeiro, ele declarou explicitamente que a pesquisa dele não era multicêntrica, né? Então, reparem aqui, na tela aí está como fica na plataforma Brasil, a declaração dele, né? E existe exatamente essa pergunta, se a pesquisa é multicêntrica ou não, e ele respondeu não. Portanto, ele aprovou a pesquisa para realizar apenas no centro em Brasília, né? Então, aqui, no slide seguinte, reparem a resposta que ele dá. O estudo é multicêntrico no Brasil? Não. Podem passar o próximo, que aqui está exatamente a aba pública da pesquisa, como está na plataforma Brasil, né? Isso é acessível por qualquer pessoa, né? E está lá o comitê, os dados da instituição participante, proponente, os dados do Comitê de Ética em Pesquisa que acompanha a pesquisa, que é o CEP da FEPEX, aqui, que é a Faculdade de Medicina aqui do Distrito Federal, do GDF, né? E não há nenhum centro participante cadastrado. Exatamente porque a resposta que ele deu, podem passar o próximo, quando cadastrou a pesquisa, quando registrou a pesquisa, está lá a pergunta: o estudo é multicêntrico no Brasil? E a resposta dele foi não. Isso em janeiro. Muito bem, ele alega essa questão de que a autorização seria nacional. Mas reparem só, que quando ele apresenta a emenda número 1 no final de abril, depois de ter realizado a pesquisa, que é o slide seguinte, podem passar o próximo? Não, é o próximo já. Seguinte, esse. Reparem que aí ele passa a responder a essa pergunta, se o estudo é multicêntrico, ele responde sim, e ele tenta cadastrar um conjunto de centros de pesquisa no estado do Amazonas. Isso demonstra o quê? Quer dizer, essa emenda não foi aprovada pelo conjunto das irregularidades. Em primeiro, porque foi apresentada depois da pesquisa ser concluída. E, em segundo lugar, porque existiam 200 óbitos que ele não conseguia esclarecer em que circunstâncias isso tinha acontecido. E quando tinha havido quebra de cegamento, como é que tinha funcionado o comitê independente. Esse conjunto de questões já foram levantadas na apreciação dessa emenda, e isso gerou a não aprovação dela. Mas reparem que o fato dele ter apresentado a emenda dessa maneira demonstra que ele sabia que a pesquisa que ele tinha aprovado inicialmente não era multicêntrica e que ele sabia como fazer para transformá-la em multicêntrica. Só que ele fez isso extemporaneamente e sem conseguir esclarecer os problemas que haviam acontecido na pesquisa que ele já tinha realizado. Portanto, a alegação dele não tem a menor base
de que a autorização seria nacional. Podemos passar ao próximo, que aí é a emenda que ele apresentou, tentando incluir os centros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, apresentada ao sistema depois da matéria do jornalista Pedro Nakamura, que nós acabamos de ouvir, né? É evidente que uma pesquisa que tinha sido realizada em fevereiro e março e que estava suspensa pela CONEP desde o dia 13 de maio, não tinha menor sentido registrar novos centros. A proposta da emenda 2 sequer foi admitida no sistema, já no CEP da FEPEX, que não aceitou processar a análise da pesquisa, porque a pesquisa estava suspensa já há 3 meses, praticamente, né? Mas reparem que aqui houve a tentativa do registro, se não me engano, no dia 26 de agosto, do centro do Hospital da Brigada Militar, do centro de Gramado e do centro de Chapecó, né? O que demonstra também que ele sabia que esses centros não estavam registrados e que precisavam ser registrados, né? A apresentação dessa emenda evidencia isso. Muito bem. Para concluir, eu queria colocar só mais 3 questões que me parecem muito importantes. Surgiram depois da representação ao Ministério Público de 3 de setembro alguns fatos novos, né, que nós fizemos uma complementação a essa denúncia na data de ontem ao Ministério Público também, para que apreciasse o conjunto dos problemas que aconteceram na pesquisa. A primeira delas, um dos hospitais do Amazonas encaminhou ao Ministério Público um termo de consentimento que ele teria utilizado na pesquisa lá no Amazonas. Nós tínhamos solicitado o conjunto dos termos de consentimento ao pesquisador, que se recusou também a entregá-los à CONEP, né? E nós não sabíamos o que tinha ocorrido. Mas, quando nós soubemos que o termo de consentimento havia sido entregue ao Ministério Público, nós fizemos um requerimento ao Ministério Público do Amazonas e o Ministério Público nos encaminhou oficialmente esse termo de consentimento que havia sido encaminhado a ele. E nós fizemos uma análise comparativa entre o termo de consentimento do Amazonas, entregue ao Ministério Público do Amazonas por um dos hospitais, e o termo de consentimento que havia sido aprovado na CONEP. E eles eram inteiramente diferentes. Em primeiro lugar, todo o capítulo de direito dos participantes foi retirado, né? Além de outras retiradas também, mas o mais importante é isso. E eu queria chamar a atenção para um aspecto que nos parece extremamente grave, é que, como já foi dito aí, o medicamento é um antiandrogênico, ou seja, ele bloqueia o funcionamento do hormônio masculino, né? E exatamente por causa disso, ele pode ter efeitos muito graves, tanto se ele for ingerido por uma paciente grávida, que ele pode gerar malformações fetais significativas, quanto ele não pode ser ingerido também por um homem que eventualmente engravide a sua parceira, porque ele também pode gerar efeitos na espermatogênese e, nessa medida, também causar malformações fetais. Então, uma das coisas que foi bastante discutida, inclusive na aprovação inicial da CONEP, foi o fato de que era necessária uma advertência bastante enfática para que não houvesse gravidez durante a pesquisa, e, além disso, era necessário um compromisso do pesquisador, que foi assumido por ele, de fornecer gratuitamente anticoncepção com 99% de eficácia durante a pesquisa e por mais 30 dias no caso das mulheres e 90 dias no caso dos homens. Muito bem, todo esse trecho do termo de consentimento também foi retirado, né? Não há nenhuma advertência para evitar gravidez, não há nenhum compromisso de fornecimento de anticoncepção no termo de consentimento que foi enviado ao Ministério Público pelo Hospital do Amazonas, né? O que nos parece uma coisa de absoluta irresponsabilidade, porque a consequência disso pode ser gravíssima, evidentemente, né? Próximo. Além disso, faz parte dessa nossa complementação ao Ministério Público Federal 2 outros pontos que apareceram na matéria do El País, do jornal El País, né? Em que uma paciente falecida teve um parente que parece estar processando, não sei se o pesquisador ou o hospital, alguma coisa assim, está tendo um processo judicial lá no Amazonas, né?
E essa paciente juntou esses dados, e o jornal É o País teve, fotografias do prontuário dessa paciente que faleceu. Né? E nesse prontuário tem duas coisas muito irregulares. Em primeiro, aparece, aqui na nossa foto da esquerda, uma prescrição lá embaixo, explícita da proxalutamida, o que é inteiramente irregular, porque se o estudo era duplo cego, como é que o médico pode saber que o paciente está tomando proxalutamida? Isso não tá, é um viés que invalida inteiramente a pesquisa sendo feita dessa maneira. Né? Teria que haver uma prescrição de medicamento do estudo, alguma coisa que não definisse claramente se ele está em qual grupo ele está. Né? Só quem pode saber em qual grupo cada paciente está é o farmacêutico, mas o médico não pode. Portanto, na prescrição médica, é uma irregularidade flagrante aparecer a prescrição da proxalutamida, que invalida, inclusive, o valor científico de um estudo feito dessa maneira. E reforça a suspeita nossa que é muito possível que não tenha havido o cegamento que foi apresentado na proposta original. E a segunda questão, que está na foto da direita, é que aparece também a prescrição de nebulização com hidroxicloroquina, que é uma coisa também que não fazia parte do protocolo de pesquisa, portanto, também é uma irregularidade, um desvio no protocolo grave, e existe resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo que isso só pode ser feito em ambiente de estudo, ou seja, com aprovação do sistema CEP-CONEP. E, no caso, essa pesquisa não teve em nenhum momento a proposta de nebulização com hidroxicloroquina. A nebulização com hidroxicloroquina faz com que haja um depósito de hidroxicloroquina nos pulmões, né? E que não se tem a menor ideia hoje em dia qual é a quantidade absorvida. Portanto, isso pode ter consequências para a saúde do participante grave, inclusive cardíacas. Né? Portanto, fazê-lo em ambiente de assistência é inteiramente irregular pela resolução do Conselho Federal de Medicina, e fazê-lo em ambiente de pesquisa teria necessidade de aprovação do sistema CEP-CONEP e haveria necessidade de haver um esclarecimento bastante grande como é que se ia ter controle de eventuais eventos adversos. Não seria fácil nós darmos o aval para uma pesquisa dessa ordem. Portanto, ainda mais colocar isso dentro de uma outra pesquisa é uma coisa inteiramente irregular, que não tem nenhuma base e que pode ter contribuído substancialmente para os óbitos que ocorreram. Né? E, portanto, isso merece também investigação do Ministério Público. Por último, só como referência, eu trouxe aqui o calendário, quer dizer, a pesquisa inicial foi apresentada no dia 10 de janeiro, foi aprovada no dia 27, a primeira emenda foi apresentada em 26 de abril, quando já tinha sido realizado o conjunto da pesquisa, tentando ampliar, inclusive, o conjunto de participantes de 294 para 588, mas, ao mesmo tempo, o pesquisador dizia que já tinha feito a pesquisa em 645, ou seja, tudo irregular, não tinha, em hipótese alguma, a possibilidade de ser aprovada essa emenda na CONEP. Não foi aprovada inicialmente, o pesquisador fez um recurso, foi negado por unanimidade na plenária da CONEP no início de julho. E, além disso, a pesquisa já estava suspensa desde o dia 13 de maio e foi apresentada essa segunda emenda tentando incluir os centros do Rio Grande do Sul em 26 de agosto, apenas depois da denúncia feita pelo jornal, né, pelo site lá do repórter Pedro. E, em 2 de setembro, foi deliberada a suspensão definitiva do estudo. Em 3 de setembro, foi encaminhada a representação ao Ministério Público, aprovada por unanimidade também no plenário da CONEP, e considerada pelo Conselho Nacional de Saúde, onde tivemos um debate também sobre a questão, um documento público que pode ser divulgado amplamente, que está à disposição dos senhores. Né? E agora, ontem, na data de ontem, fizemos a entrega ao Ministério Público dessa complementação com essas denúncias de fatos que aconteceram posteriormente à primeira representação. Então, seria isso aqui o nosso relato inicial para o nosso debate aqui. Muito obrigado.